Então, planejar agricultura, investimento, tecnologia e etc. no campo, frente a este cenário, se torna um grande desafio, porque aí é um desafio de prejuízo ou de perda de vidas em algumas regiões. Então, observe que no mesmo mês em que nós temos as maiores anomalias de temperatura no planeta, de média geral, nós também podemos dizer que a América do Sul foi o abril mais quente para a América do Sul. Porém, houve uma anomalia muito fria no sul da América do Sul. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas vem cá, existe ou não esse tal de aquecimento? Sim, ele existe, só que ele favorece os extremos. Então, nós temos que ter cuidado com que é uma tendência de médio e longo prazo, 30, 50 ou mais anos, do que são eventos de curta duração, dias, semanas e assim por diante. Bom, então, como eu disse, as regiões polares elas têm um papel crucial no sistema climático da Terra, que é fornecer água fria pelos oceanos ou ar frio pela atmosfera e, termodinamicamente, buscando um equilíbrio em direção à região tropical e equatorial, que é a fonte de água ou de ar aquecido. Então, para o planeta chegar naquela temperatura média de 14 graus Celsius da década de 60 a 90, e que atualmente já é 15, alguma coisa, por conta desse aumento de 1 grau, significa que massas de gelo derreteram em algumas regiões e a sazonalidade da neve em outras também diminuiu. Assim, ir para o interior da Antártica, em expedições, trabalhar na região mais remota do planeta, tentar investigar o que a atmosfera marca, registra em termos de constituição química e física, né? Nós gostamos de medir tudo o que acontece no ar e na neve, no gelo da Antártica, e a partir destas técnicas, coletar amostras, né? Testemunhos, como se nós estivéssemos abrindo um poço artesiano. Sai um testemunho. Esse testemunho de gelo vai ser derretido, analisado, camada por camada, e a composição química nos garante a composição da neve quando precipitou. Quando aquele lindo e maravilhoso floco de neve que tanto a gente tenta fotografar ou presenciar no sul do Brasil, ele se forma, ele aprisiona no seu interior as impurezas ou o ar naquele instante. Então, o conteúdo isotópico, por exemplo, de oxigênio 16, oxigênio 18, passa grandes informações das características da atmosfera, da sua temperatura e assim por diante. Então, essa técnica nos permitiu entender que as concentrações de CO2 e metano, modernamente, são muito superiores às registradas na natureza. E, claro, na escala de classificação e de entendimento climático, que nos interessa para planejamento, nossa vida, nos próximos meses, nos próximos anos, nas próximas décadas, ela vem sofrendo alterações muito mais rápidas que as oscilações de períodos quentes ou frios da história do planeta. Então, de novo eu digo, às vezes me pergunto, mas a Terra não foi mais quente 70 milhões de anos atrás? Sim, ela foi 8 a 12 graus Celsius mais quentes que a atualidade. Só que os continentes estavam em outras posições, completamente. A biodiversidade do planeta era outra, e nós nem estávamos aqui, né? Então, ao longo do tempo, e desde a evolução do planeta, desde o surgimento da Terra até o seu último dia, ela tem uma tendência de queda na sua temperatura. E nós estamos em um momento dessa evolução, entre aspas, numa estabilidade instável, ao redor de 14 graus Celsius. Mas observem que, quando aparece nessa linha preta a massa de gelo da Antártica, ela impacta num resfriamento no planeta, e só 5 milhões de anos atrás aparece a Groenlândia. Então, a existência de neve e gelo no nosso planeta garante o clima que vocês conhecem. E quando vocês tiram as massas de neve e gelo do planeta, e antes delas existirem, o planeta era mais quente. Então, as regiões polares tinham clima subtropical. Às vezes é difícil para o aluno em sala de aula entender, professor, no polo poderia ter crocodilos. Sim, o planeta era mais quente. Não existia neve e gelo. E a neve e o gelo funcionam como um espelho para a radiação solar. 90% da energia solar que atinge a superfície de neve e gelo, ela é devolvida de volta para a atmosfera ou para o espaço. Então, um percentual de 10 a 15% da superfície do planeta Terra coberta de neve e gelo é necessário para que atinjamos o sistema climático que conhecemos. Então, é por isso que nós categoricamente dizemos que as atividades humanas,
todas elas somadas, estão controlando o sistema climático em um valor percentual que é acima do natural. E isso é interessante e também preocupante. Então, todas as regiões de alta latitude do hemisfério norte, hemisfério sul ou tropicais possuem as mesmas tendências de aquecimento, e as mesmas tendências de aquecimento, sazonalmente inclusive, não são respondidas e não são controladas por eventos naturais como El Niño e Laninha. Observe o atual El Niño que se encerrou nesta semana, podemos ser atrevidos e dizer assim, faz uma semana, aproximadamente 15 dias, que o rei caiu, o último El Niño. Provavelmente, o El Niño entre os 2 ou os 3 El Niños mais quentes e importantes do último século. Então, estes eventos, eles impactam o sistema climático, e ele sente, mas em seguida, meses depois, eles são anulados, eles são invertidos. Portanto, o sistema natural não está mais conseguindo controlar sozinho essa tendência.